Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui de volta e eu quero falar com vocês sobre três jogos históricos com. Três jogos com temas históricos, mas quase bem desconhecidos ou muito pouco conhecidos. Tá? É o seguinte: é, são jogos bem antigos, acho que um ou dois deles estão out of print, você não acha mais ele novo. E um é até novo, mas tá muito fora aí dos jogos mais mainstreams aí, tá? Só que antes de saber quais são os jogos, eu quero pedir uma coisa. Tá assistindo o vídeo? Assina aqui o canal no YouTube. Ativa as notificações e segue também o Jogada Histórica no Instagram e lá na Twitch, beleza? Então é isso, pessoal. Os jogos que eu vou falar hoje, tá? Eu vou falar de Luís XIV, 1000 ou 1049 e 13 Days. São dois jogos bem antigos e um desses é bem recente, tá? Mas são três jogos com temas bastante diferentes, tá? Então vamos começar em ordem cronológica, tá? De trás para frente. Vamos lá para a Idade Média, falar do 1000 ou 1049. Eu vou explicar por quê. Antes de falar então do jogo, eu vou dar uma explicada por que o nome é 1049, tá? O nome é 1049. Na verdade, o nome é 1000 pelo seguinte. O nome do jogo é 1049, mas é colocado em algarismos romanos. Só que 1049 em algarismos romanos ficaria MXL e X. Então ia ficar meio esquisito, né, falar esse nome. Então, para simplificar, o autor deu uma zoada ali nos algarismos romanos e colocou M, I e L, né? 1000. M de 1000 em algarismos romanos. E como você bota o 1 antes de um outro algarismo para dizer que ele é um valor menor, né? Tipo o 9. O 9 é um I e um X, né? O X é 10 e 1, né? 1 a menos que 10. 9. Ele fez isso para o 49. Ele botou o L, que é 50, e botou um I na frente para dizer que é 1 a menos de 50 e dá 49. Né? Então o jogo ficou aí M-I-L, né? 1000, para representar e simplificar o algarismo romano 1049. Tá? E vamos lá, o 1000 é um jogo de 2011 do Firmino Martinez e ele dura aí uns 90 minutos e 2 horas, mais ou menos. Entre 90 minutos, 1 hora e meia e 2 horas, e pode ser jogado entre 2 e 5 pessoas. E é basicamente um jogo de alocação de trabalhadores com alguns momentos de leilão. Vou mostrar aqui a caixa do jogo e o tabuleiro para vocês. Essa aqui é a caixa do jogo, tá? Você vê que é um bem antigo assim, tá? Essa aqui é a caixa do jogo, aqui 1000. Se você ver bem pertinho aqui, ó, tá aqui, ó, 1049. E o tabuleiro dele, ele é um tabuleiro simples aqui de alocação de trabalhadores, cara. Deixa eu pegar aqui o tabuleiro. Tá vendo? É um tabuleiro simples aqui de alocação de trabalhadores, né? Você tem os lugares para alocar aqui, né? E você vai fazendo as ações. Ele é dupla face, né? Dependendo do número de jogadores. E ele é um jogo que... Deixa eu botar aqui porque vai ficar em cima de outro jogo. E no 1000, a gente colhe recursos, né, de nossas terras, recruta soldados para nossa família. E nós realizamos ações usando os cavaleiros da nossa família como trabalhadores. E cada cavaleiro é representado por um membro da família que tem terras e possivelmente um castelo e soldados nesse castelo. Isso é representado no tabuleirinho pessoal, que você tem aqui as suas terras, tá vendo? Você tem suas terras aqui, né? As suas terras todas aqui. E você tem aqui o A, B, C e D, que são espaços para os cavaleiros, para os nobres da sua família, né? E você vai colocando, que a caixa tem muito componente, então deu para pegar. Você vai colocando ali os membros da sua família. Só que o jogo ele tem uma grande polêmica, que é o seguinte, é justamente ligado aos membros da família, tá? Para identificar o membro da família é um tile com um cara, um nobre, um homem nobre. Ele tem dupla face. É um homem nobre normal, assim, de meia idade. E o verso é um homem nobre bem mais velho com um menininho, tá? Ele representa o nobre chefe da família e o herdeiro dele. Né? Ele tem
problema de representatividade, que é o herdeiro ser um menino, né? Embora fosse assim na Idade Média, hoje é um tema um pouco delicado para se falar. Tanto que eu acho que nem por isso, por causa disso, o jogo não foi reeditado, né? E a gente tem um chefe da família, representado pelo nobre, o filho, que é um herdeiro, tá? E conforme as ações vão sendo realizadas, o tempo passa e o nobre, que é o chefe ali daquela região, ele pode morrer de velho. E caso ele deixe um herdeiro, ok, você só vai virar o tile, né, do nobre com um menininho e vai ter só um cara normal, mais novo um pouco, que é o nobre, que é o menininho que herdou e virou ali o nobre. Até aí tudo ok, tudo tranquilo, né? Caso contrário, as terras fiquem sem o nobre, aí as coisas começam a ficar mais difíceis para você que não conseguiu um herdeiro, tá? Nesse jogo a gente gerencia a nossa família através de algumas ações do jogo. E uma delas é o casamento. Você pode, essa é a grande polêmica do jogo. Você pode colocar uma das suas filhas para se casar. E as filhas são representadas por um cubinho vermelho. E esse cubinho vermelho pode ser tanto representando suas filhas quanto representar a influência, tá? Porque é uma merda falar disso, mas eles podem usar as filhas também como influência, tá? Então, não satisfeito apenas com essa polêmica, tem mais, tá? Quando você bota uma das filhas para casar, aí que começa uma polêmica maior ainda, que rola um leilão entre os jogadores, inclusive você mesmo, pelo dote da sua filha. Quem vai dar mais dinheiro para você poder conceder sua filha para se casar com o nobre dele, né? Mas se prepara que tem mais coisa aí, mais pesada. Não tá bom de polêmica, né? Vou falar logo. No final do jogo, cada filha que você ainda tiver, que não tenha sido casada, ou não tenha ido para um convento, porque também tem uma ação que você pode mandar suas filhas para um convento, cada cubinho de filha conta como pontos negativos para você no final do jogo. Mas, junto com essas polêmicas, o 1000 ele é um dos jogos com tema medieval mais precisos que eu já vi, tá? Porque além dos casamentos arranjados, que era algo que acontecia na Idade Média, gerenciamento de terras e posses, que era mais ou menos, era basicamente como funcionava, era o sistema básico do feudalismo, tá? Você ainda pode tentar submeter outro jogador à vassalagem. Como que funcionava isso? O nobre na Idade Média, ele tinha vassalos, tá? Que eram pessoas que se submetiam a você em troca de terras e esperavam de você sua proteção, tá? Então, você pode submeter outro jogador à vassalagem, concedendo a ele terras para plantar onde você se beneficia da tua produção, da produção dele, né? E como vantagem, ele te protege de ataques, te protege de guerras, e você também, tá? Então é isso, gente. O 1000 é o primeiro jogo, um jogo muito bom, é um jogo pesado, tanto em tema, né, quanto em modo de jogar, tá? Não vai pensando que ele é um jogo levinho de se jogar por ser uma alocação de trabalhadores, não. Ele é um jogo brabo de jogar, você tem muitos recursos para gerenciar, você tem uma cadeia de recursos que valem mais do que os outros. Vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Não tenho aqui fácil não para pegar. Mas ó, ele tem muitas ações para você fazer. Tá vendo? Tem ações pra caramba. Ele é um jogo bem legal, cara. Eu gosto muito dele. Muito bom jogo e muito difícil de se achar até hoje, tá? Mas é um jogão se tiver a oportunidade de jogar. E eu pretendo, inclusive, um dia gravar um vídeo de regras, explicando as regras do 1000, porque não tem nenhum bom vídeo disponível por aí, tá? Então, vamos agora avançar um pouquinho no tempo. Um pouquinho não, avançar bastante no tempo. Avançar pela. A gente está em 1049, que é a idade do jogo, né? Embora ele represente grande parte da Idade Média. Vamos avançar para a França no século XV, XVI, eu acho. E vamos falar do nosso segundo jogo, que é o Luís XIV, tá? É século XVII, desculpa. Vamos falar do Luís XIV, tá? Luís XIV, esse jogo aqui, também jogo muito bom, também bem desconhecido, tá?
Ele é um jogo do Rüdiger Dorn, lançado em 2005. Jogo de 2 a 4 jogadores, com duração de mais ou menos 1h30, também 2 horas. Eu lembro que eu joguei, ele foi um jogo um pouquinho demorado, acho que levou 1h30. E as mecânicas do Luís XIV são basicamente o quê? O que se fazia na época da corte do Luís XIV, que era controle de influência. Mas também tem gerenciamento de mão, set collection, o tabuleiro dele é modular e tal, um jogo bem bacana. É aquele jogo de mesa cheia, é bom. Um jogo, dá para 2 jogadores, mas é um jogo bom com 3, 4 pessoas, tá? E no Luís XIV, os jogadores assumem o papel de membros da corte francesa no Palácio de Versalhes do século XVII. Luís XIV da França, ou Luís o Grande, ou Rei Sol, né? Ele foi o rei da França e Navarra de 1643 até a morte dele, em 1715. E foi o reinado mais longo da Europa, durou 72 anos. Eu acho que a Elizabeth II já bateu, eu acho. Eu não tenho certeza. E entre os reinados de duração historicamente comprovada, já foi o mais longo da história da humanidade. Eu acho que a rainha da Inglaterra atual aí está quebrando todos esses recordes. Então, o reinado de Luís XIV foi marcado pela centralização da monarquia francesa, consolidando fronteiras e prosperidade econômica para a França. E uma das heranças de Luís XIV, né, para o mundo e para a França, foi o Palácio de Versalhes, onde a corte girava em torno do rei. Daí o apelido dele de Rei Sol. Tá? E Luís XIV começa na França uma etapa marcada pela centralização política e o absolutismo. E a nobreza, o que é o absolutismo? Né? A nobreza perde os direitos de possuir exércitos e efetuar justiça ou mesmo cobrar impostos. Tudo fica a cargo do rei. E muitos nobres foram convidados para morar no castelo de Versalhes ou nos arredores e participar de todos os tipos de cerimônias da corte. E ao mesmo tempo, o Luís XIV ele dota o país de várias academias científicas, como a Academia de Pintura e Escultura, a Academia de Ciência e Música, Arquitetura. E em Versalhes funcionava também uma espécie de jardim botânico que aclimatava plantas diversas, de espécies de plantas de todo o mundo. E o jogo ele tem bastante disso, tá? Eu vou... Não dá para eu mostrar o tabuleiro, porque o tabuleiro dele é modular, mas você dispõe o tabuleiro com esses tilezinhos aqui, que são os tiles da nobreza, né? Você tem aqui a Anne da Áustria, você tem o Filipe I de Orleans, você tem aqui a Maria Teresa da Espanha, Le Grand Dauphin, vários aqui. Tem um monte de tiles, e esses tiles você organiza eles, vou fazer aqui igual... Não é piada, vou fazer igual o Alan Farias, não é trocadilho. As paradas são arrumadas assim, né? Com um vão entre eles, para você poder ali botar influência. Eu vou mostrar a foto aqui do manual. Deixa eu ver se a caixa do jogo tem aqui. Ah, a caixa do jogo tem aqui. Tá vendo? Você vai botando esses tiles aqui assim, com esses espaços no meio, esses vãos no meio, que é onde você vai botando cartas, você vai botando tokens, marcadores e tal. E o Luís XIV ele vai ficar andando entre essas pessoas, entre esses nobres aqui, tá? E o jogo gira em torno disso, de você conseguir influência, né, entre os outros nobres ali de Versalhes, tanto nas cartas, nos tiles onde eles estão, quanto adquirindo cartas dos nobres, tá? Que são as cartinhas verdes. Você tem diversos nobres aqui e vai conseguindo diversos favores deles. Ele é um jogo bem legal mesmo. E tudo isso fazia parte do absolutismo, né? Onde o rei não precisava prestar contas a ninguém, porque havia sido escolhido por Deus para ser o governante. E
O Luís XIV acreditou que ele fosse, inclusive, o grande monarca. Sendo um grande monarca, a França seria um grande país. E uma curiosidade sobre o Luís XIV é que ele criou moda na época, né? Para aumentar sua estatura, porque ele era muito baixinho, e o rei não era legal o rei ser baixinho, né? Ele passou a usar sapato de salto, que foi um costume que acabou sendo imitado pelas cortes da França e da Europa. E para encerrar, vamos falar de um... Vamos passar aí... a gente foi de 1049 para 1600 e tal, passou aí uns 500, 600 anos. Vamos agora para o que parece ser uma distância longa, mas não é. Vamos de 1600 e pouco para 1962. Né? Vamos passar aí 300 anos, aí, mais ou menos. Vamos de 13 Days, a crise dos mísseis de Cuba, né? Dando um salto bem grande aí no tempo, né? Mas não tão grande quanto do primeiro para o segundo. Vamos lá, o 13 Days é um jogo de 2015, né? Um pouco recente, aí tem 6 anos, de dois designers de nome difícil, né? Que é o Aisger Sams Granerud e Daniel Skjold Pedersen. É um jogo para 2 pessoas, jogo rapidinho, coisa de 45 minutos de jogo. Já ouviu falar do Twilight Struggle? Então, o 13 Days é um jogo baseado no Twilight Struggle, que se passa na Guerra Fria, porém, especificamente durante os eventos da crise dos mísseis de Cuba. E assim como no Twilight Struggle, o 13 Days você vai jogar cartas para colocar influências em locais no tabuleiro, e esses locais são territórios geográficos e políticos. Aí tu pergunta, né? Locais políticos? Como assim? Eu vou explicar, vou pegar o tabuleiro aqui para explicar para vocês, tá? O tabuleiro ele possui locais geográficos, como Cuba, o Atlântico, Turquia, Itália, Berlim, e onde você pode disputar influência nesses lugares. Mas você tem, por exemplo, 2 Cubas no tabuleiro. Vou mostrar aqui. Tá vendo? Você tem 2 Cubas aqui no tabuleiro. Você tem aqui. Você tem aqui, tá? Uma é com território político e outra com território militar. Então você tem a Cuba como território político aqui e a Cuba como território militar aqui, beleza? E o mesmo vale para Berlim, tá vendo? Berlim, só que Berlim você só tem ele como um território, que é um território militar. A Turquia e a Itália também são campos políticos, tá vendo? Você tem a Turquia e a Itália, só que eles não são territórios militares, são territórios políticos. E você tem também um terceiro tipo de campo de batalha, que é o de opinião pública, onde a gente disputa influência na televisão, nas Nações Unidas e entre as alianças mundiais, que são esses aqui, os roxos, tá? E cara, tudo isso tá ligado à história da crise dos mísseis, né? Já começando pelo nome do jogo. A crise dos mísseis durou 13 dias, quando os Estados Unidos e a União Soviética ficaram num impasse devido à instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. E no ano de 1959, vamos explicar o que aconteceu aí, o histórico, né? No ano de 1959, Cuba vivia na ditadura de Fulgêncio Batista, que foi derrubada pela Revolução Cubana de Fidel Castro. Com isso, Cuba se alinha politicamente à União Soviética, tá? E no dia 22 de outubro de 1962, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele anuncia à população sobre a presença desses mísseis em Cuba. A uma distância muito curta, né? Apenas de 140 quilômetros do território estadunidense, que era foi o suficiente para causar pânico na população, né? Então a crise, ela chega um momento, a crise fica isso, né? A União Soviética bota alguns navios com mísseis instala mísseis, né, em território cubano e bota uns navios lá. E fica esse impasse, caraca, tá no meio da Guerra Fria, a União Soviética botou uns mísseis nucleares aqui perto, o que eles querem, né? E fica esse impasse entre o governo, né, do John Kennedy e do Nikita Khrushchev, que era o secretário-geral do Partido Comunista, que é equivalente ao presidente, né, o chefe de Estado da União Soviética. E a crise chega nesse momento crucial quando uma frota naval soviética se aproxima dos navios dos Estados Unidos que estavam fazendo bloqueio em Cuba. E isso aumenta a tensão a um ponto em que o Nikita Khrushchev ele se dispõe a retirar os mísseis de Cuba em troca de uma promessa de que Kennedy
não invadisse Cuba, né? Os Estados Unidos não invadisse Cuba. E secretamente, os Estados Unidos, para não comprometer a opinião pública, como, né, eu falei aqui, ó, essa aqui é a caixa do jogo, para não comprometer a opinião pública sobre isso, Kennedy secretamente se compromete a retirar também mísseis que ele havia instalado na Turquia, na fronteira com a União Soviética, e eles chegam em um acordo. Depois de 13 dias, os países chegam a esse acordo e colocam fim à crise. E como bônus, eu vou falar de um outro jogo aqui, só que eu esqueci de pegar a caixa, senão vou ter que levantar e ir lá naquela estante ali que você está vendo, que é onde tem os jogos pequenos. Não, jogos pequenos estão na estante aqui do lado, que não aparece mais. Tem um jogo bônus, que é um spin-off do 13 Days, que é o 13 Minutes. Que ele é o mesmo tema do 13 Days, só que ele é pequenininho. E ele é um spin-off por quê? Porque 13 minutos era o tempo estimado que um míssil levaria para atingir Washington, caso fosse lançado de Cuba. Tá? Então, eles aproveitaram 13 dos dias, né, do nome e fizeram esse spin-off, que é o 13 Minutes. Também é um jogo rapidinho de se jogar. Joga literalmente em menos de 13 minutos. Então, gente, o 13 Days é um jogo muito bom, que merece muita atenção aí. Ele ainda dá pra achar ele fácil. Fácil não. Ele não tem português, mas você consegue achar ele aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo dessa semana. 3 dicas de jogos com temas históricos e bastante obscuros aí que você não vai achar muito bem, mas vale a pena você tentar conhecer eles a fundo, beleza? Então, pessoal, é isso. Não esquece, assina o canal, ativa as notificações, segue no Instagram e segue lá na Twitch também. Valeu? Um abraço.